Pessoal, continuando o conteúdo aí, um teorema aí que a gente diz teorema fundamental. Toda vez que a gente tiver uma reta paralela, né, a um dos lados do triângulo, então aqui, por exemplo, aqui tem o triângulo ABC. Imagina uma reta paralela ao lado BC. Ela vai cortar o triângulo tocando em dois pontos aqui, que são os pontos D e E. Esse novo triângulo formado, ele é semelhante ao triângulo anterior. Então, eu tinha o triângulo ABC, que é esse grande aqui. Eu passei uma linha aqui, ó, paralela a essa base aqui de baixo. Esse novo triângulo que é formado aqui é um triângulo semelhante ao anterior, ó, né? Então, isso sempre vai valer. Quer dizer, se eu pegar os lados desse triângulo menor e os lados do triângulo maior, eles são proporcionais. Então, x dividido por A é igual a y dividido por B, que é igual a z dividido por C. Então, isso aí é um teorema, que a gente fala teorema fundamental aí dessa parte de semelhanças. Aqui, ó, igual nesse exemplo aqui, ó, a gente tem aqui um triângulo, né, segundo o enunciado, essa linha aqui, ó, é paralela a essa linha aqui. Então, a gente tem aqui a ideia de semelhança entre dois triângulos. A gente tem aqui, ó, que esse triângulo EBA é semelhante ao triângulo DCA. Né? Então, essa linha aqui, como ela é paralela a essa aqui, ela forma um novo triângulo aqui que é semelhante ao anterior. Além disso, olha só, a gente está querendo calcular o valor do CD, eu chamei ele aqui de x. Aqui, ó, AB é igual a 3 vezes BC. Vamos supor que esse BC vale A. Como o AB é igual a 3 vezes o BC, então a distância aqui, ó, de B até A aqui, ó, vale 3A. Então aí eu vou colocar os triângulos aqui, ó. Então, como eu disse, o triângulo ABE, ele é semelhante ao triângulo ACD. Então aqui, ó, o ACD é esse aqui. Observa que esse lado dele mede A mais 3A, que é 4A, e esse lado de baixo aqui mede X, ó, né? O triângulo ABE, que é esse lado aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ABE, tem esse lado igual a 3A e esse lado igual a 14. Ó. Aqui não é X não, tá, gente? Aqui é 14. Ó. Aqui é 14, que é esse lado aqui, ó, 14. Certo? Deixa eu trocar aqui, quer ver? Ó? Vou colocar aqui, ó, 14. Isso. Então, 14 aqui, voltar aqui, ó, 14, ó. Né? Então, ele tem esse lado igual a 3A e esse lado aqui igual a 14. Então, a gente trabalha a semelhança. Ó. Então, o x está para 14, assim como o 4A está para 3A. Ó. Né? Então, a semelhança entre os triângulos nos permite trabalhar com essa proporcionalidade. Aqui eu posso cancelar o A com o A. Ó. X sobre 14 é igual a 4 sobre 3. Eu passo 14 para cá multiplicando. A gente tem isso aqui. Ó. Fazendo a multiplicação, o valor do x 56 sobre 3 aí, ó. Nem precisei usar o fato de que do lado de cá também existe essa correlação de proporcionalidade, beleza? Casos de semelhança entre triângulos. Então, a gente trabalha com 3 casos de semelhança entre triângulos. O que quer dizer isso? Você não precisa verificar que todos os ângulos são congruentes e que todos os lados são proporcionais. Então, são situações que te permitem tirar a conclusão de que os triângulos são semelhantes, né, sem ter que fazer todas as verificações. O primeiro caso é o ângulo-ângulo, quer dizer, se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, eles são semelhantes. Então, por exemplo, esses dois triângulos aqui, ó, esse ângulo é igual a esse, né, e esse ângulo é igual a esse. Então, como tem esses dois ângulos iguais, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos são semelhantes, certo? O segundo caso, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos possuem lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre eles congruente, esses triângulos são semelhantes. Então, lado, ângulo, lado. Olha só aqui, ó. Você tem aqui esse ângulo igual a esse ângulo e os lados aqui, ó, né, que cercam esse ângulo aqui de 35 graus são proporcionais a esses lados aqui, ó. Se eu dividir, ó, aqui, ó, 7 por 3,5, a divisão vai dar 2. Se eu fizer a divisão de 10 por 5, também vai dar 2. Então, esse lado em relação a esse e esse lado em relação a esse, eles são proporcionais, certo? E o ângulo entre os dois aqui também são iguais. Ó. Então, isso entra nesse segundo caso do lado, ângulo, lado. E o terceiro caso aí é o lado, 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 ou seja, quando os triângulos têm lados homólogos proporcionais, consequentemente, eles são semelhantes. Né? Então, você não precisa nem saber os ângulos. Ó. Se eu perceber que a relação entre os lados, ó, 33 dividido por 22,
Se eu dividir esses dois aqui por 11, vai dar 3 sobre 2. 21 sobre 14. Se eu dividir esses dois aqui por 7, vai dar 3 sobre 2. 27 sobre 18. Se eu dividir esses dois aqui por 9, o resultado também vai ser 3 sobre 2. Ou seja, esses lados são proporcionais a esses lados aqui, gerando a mesma constante de semelhança, constante de proporcionalidade aí de semelhança, certo? Então, pelo caso aí do terceiro caso, que é o LLL, esses dois triângulos são triângulos que a gente diz semelhantes aí.